Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. Esse trecho faz parte da mensagem A Grande Luta, extraída do livro Pão Nosso e trazida a nós pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ela serve de abertura para nosso programa nesta manhã, que também traz algumas informações do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Não vos enganeis, do livro Harmonização, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Marcos capítulo 13, versículo 5. Na atualidade, quando os grandes conflitos atormentam os povos, é interessante recordar ensinamentos do Mestre, por demonstrar o caráter sempre novo de suas lições sublimes. Entretanto, há 20 séculos, Jesus recomendava aos continuadores devotada atenção nesse sentido. Vemo-lo no Evangelho de Marcos, respondendo à consulta da multidão, referentemente ao trabalho renovador do futuro. E, em primeiro lugar, induz o discípulo à vigilância, para que ninguém o engane em seu ideal sublime. Com essa atitude, queria esclarecer o Senhor que os insucessos nunca vêm essencialmente do exterior, da pressão de armas furiosas, do criminoso ataque da violência. A derrocada começa também de dentro para fora. Capitular o cristão diante do mal, escutar-lhe os alvitres venenosos, no pressuposto de ganhar títulos fáceis, é perder a grande batalha da vida. O trabalho de Cristo é a instituição universal da verdade e do bem. E se as menores instituições do direito humano são defensáveis, que não dizer da organização sublime do Salvador? Toda atividade defensiva da paz, digna e laboriosa, é cooperação com Jesus. Mas as esferas numerosas do trabalho comum estão cheias de aprendizes descuidosos e invigilantes. É preciso, porém, que os espíritos enganados renovem interpretações e revejam caminhos percorridos. Obscurecer, falsear, iludir constituem armas invisíveis e mortíferas dos que operam a confusão. O discípulo de Cristo não deve ignorar que se encontra em luta permanente contra o mal
em si mesmo. E não deve desconhecer que a falência nasce do engano, da insegurança e vacilação. Espiritismo em Marcha. Agenda. Continuam as instituições espíritas em nossa cidade, em todo o estado, com as suas reuniões públicas suspensas, a grande maioria, devido à pandemia que ainda levará meses para a vacinação da população no Brasil. E enquanto isso, temos insistido na divulgação dos meios possibilitados pela internet, na transmissão de lives, palestras, estudos, e que tem aumentado muito. Busquemos utilizar dentro do possível esse meio seguro que nos preserva em termos de contaminação pela pandemia e também por evitar ao máximo quaisquer contatos sociais. Ficam aqui essas sugestões e procuremos manter sempre que possível, diariamente, a escuta, o compartilhamento de um programa, de uma transmissão, de uma palestra espírita, principalmente pela necessidade que cada um de nós tem tido desse contato para enfrentar de forma equilibrada essa grave provação coletiva que todos nós estamos enfrentando. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amai o próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja. Por que nos homens não considera as pessoas? Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando, se retiraram. Mateus capítulo 22, versículo 15 a 22. Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes.
Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é lícito. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 675. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Resposta dos Espíritos: não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazem o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, lemos: e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem Aceita a Correção, que está no livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte sobre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar.
qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exteriorizando-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a benção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em brancura, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito, surge revestida de espinhos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, Bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na Rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, segundas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente nós estamos aqui com você, rádio ouvinte, compartilhando esse espaço para o aprofundamento dos temas, dos assuntos que abordamos no programa de hoje. Como o programa não está sendo realizado ao vivo, previamente nós preparamos perguntas com os assuntos que foram tratados nessa manhã e queremos outra vez reforçar e estimular a busca de contato por palestras, por lives, por seminários espíritas. Durante esse período da pandemia, é muito importante que reservemos diariamente um espaço de tempo maior possível para o estudo da doutrina espírita, para aqueles que têm acesso à internet estarem compartilhando essas lives, esses estudos que ajudarão a nos manter em termos de vibrações espirituais elevadas, de boas sintonias que estarão sempre nos favorecendo a superação desse período tão grave de provação coletiva que todos nós temos passado. Vamos assim para uma das questões trazidas do programa de hoje. A que grande luta o apóstolo Paulo se refere na mensagem de Emmanuel? A grande luta. A mensagem A Grande Luta, só relembrando, ela está no livro Pão Nosso. E nessa mensagem, o Espírito Emmanuel, ele se refere àquela passagem na carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo diz assim que a nossa grande luta, a grande luta dos apóstolos, não era contra a carne e o sangue, era contra as hostes espirituais da maldade, contra as forças do mal que existem em lugares espirituais, assim como também através do nosso passado espiritual de erros, onde abrem-se as possibilidades de intervenção
e de atuação de mentes e de espíritos na busca de estabelecer incentivos para o sofrimento e para a dor naqueles que lhes são vítimas. E por isso, Emmanuel faz esse comentário dizendo assim: a grande luta é contra as nossas disposições espirituais inferiores. Essas disposições espirituais inferiores, elas são provenientes do nosso passado reencarnatório, aonde inúmeras vezes estivemos associados ao vício, ao erro e ao crime. E agora, renovados pela misericórdia divina através da reencarnação, as marcas delituosas não foram totalmente apagadas. Mesmo que já tenhamos ressarcido pagamentos através da própria reencarnação, é imprescindível não abrirmos portas para recaídas. É a isso que Emmanuel se refere. Essas disposições espirituais inferiores, elas precisam de fato serem superadas, transcendidas, ressignificadas. E de que modo? Através do esforço de renovação íntima, através do nosso trabalho de burilamento interior, nos tornando mais sensíveis aos espíritos do bem, à prática do amor e da caridade, no limite das nossas forças. Quanto mais estivermos agora, durante a reencarnação, estabelecendo parcerias com os espíritos do bem, no exercício da caridade, nós aí estaremos superando e ressignificando essas disposições inferiores que ainda não tenham se apagado de dentro de nós. Então é aí onde está a grande luta. A nossa luta não é contra, quando o apóstolo Paulo diz, contra a carne e o sangue, não é contra aquilo que está na matéria. Não, é contra aquilo que está em termos espirituais dentro e fora de nós. Mas para isso, no Evangelho do Cristo, nós temos os instrumentos ideais e indispensáveis para o sucesso dessa batalha. É isso que Emmanuel aqui se refere. Vamos para mais uma pergunta com os temas abordados nessa manhã. Como extrair da dor, do obstáculo, do trabalho e da luta recursos de sublimação? Isso é tratado para nós na mensagem Aceita a Correção, que faz parte do livro Fonte Viva, comentado, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E quando Emmanuel intitulou essa mensagem Aceita a Correção, ele se referia ao fato de que dor, obstáculo, trabalho, luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Como é importante aqui a ressignificação dos valores da vida por cada um de nós. Aquele trabalho que é proposto pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, sobre um novo ponto de vista. Encararmos a experiência no corpo
como a matrícula no educandário, numa escola, onde temos que estudar para sermos avaliados por determinadas provas. É preciso a superação de obstáculos na dificuldade de aprender, para de fato sairmos da escola mais aperfeiçoados. E para que isso aconteça, é imprescindível, como diz a mensagem, o título da mensagem, aceitarmos a correção. Sem a luz espiritual que a doutrina espírita projeta em nossa vida, trazendo a essência do Evangelho do Cristo ao nosso entendimento, sem essa luz, dificilmente nós aceitaríamos as correções. Nós abriríamos portas para a revolta, para a contrariedade, para achar que isso, onde nós estamos, seria um mundo sem Deus, sem justiça, onde a maioria das pessoas se atropelam umas às outras, buscando estabelecer no egoísmo e no materialismo a sua área de felicidade. Mas graças a Deus, o Consolador prometido pelo Cristo veio, é a doutrina espírita. E com ela, nós nos habilitamos a enfrentar todas as dificuldades que a vida traga, percebendo nelas necessidades de correção, necessidade de aperfeiçoamento, e não castigos, e não o azar de passar por determinadas dores ou sofrimentos. Não. Observando todo o conjunto de dificuldades, de provações que a vida apresenta, como necessidades para o nosso despertamento espiritual, para a conquista dos valores definitivos do nosso espírito. É a isso que Emmanuel se refere. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Que consequências podemos deduzir do ensino do Cristo? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amai o próximo como a si mesmo, foi tratado e desenvolvido pela espiritualidade as deduções, os ensinos que hoje passamos a usufruir ao contato com a doutrina espírita a respeito dessa passagem bíblica aonde Jesus foi colocado em teste pelos fariseus a respeito de se dever ou não pagar o tributo a César. E Jesus, pedindo uma moeda, pergunta a eles que inscrição era aquela, e disseram era de César. E Jesus rebate dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Naquela resposta profundamente sábia, Jesus trazia vários ensinamentos para cada um de nós. O primeiro deles, e dos mais importantes que o Evangelho traz à luz, é que nesse ensino estava a presença de um princípio geral, a partir de uma circunstância particular, que foi aquela circunstância levada pelos fariseus ao Cristo. E esse princípio é aquele segundo o qual devemos proceder com os outros, como gostaríamos que os outros procedessem com a gente. Jesus também ali mostrava a condenação a todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem.
era o chamamento à lei universal de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse a nós. Jesus então se aproveitava de toda oportunidade, de toda circunstância trazida a ele para estabelecer ensinos que transcenderiam os séculos até os dias em que agora estamos vivendo. Nós estamos chegando ao término de nosso programa. Agradecemos a todos a audiência. Até o próximo domingo, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.